Por iniciativa do presidente do Instituto Teotônio Vilela, seccional Rio de Janeiro, professor Silas Aires, estamos promovendo na nossa sede algumas palestras com o intuito de informar e formar a nossa militância e todos aqueles simpatizantes da social-democracia brasileira. Para isso nós estamos documentando essas palestras e colocando o acesso livre à população em geral. Se você tiver interesse em assistir um pouco mais dessa iniciativa, procure a nossa sede na Praça Floriano, número 51, 15º andar. Lá, inclusive, temos à disposição alguns exemplares da nossa coleção Pensamento Social Democrata, como esse exemplar do Manifesto Operário e outros textos políticos de Ferdinand Lassalle, importante livro político e raro de encontrar, né? Então, se você tiver interesse em conhecer a nossa sede, as nossas publicações, estamos de portas abertas. Fique agora, então, com um pequeno trecho dessa imagem que foi cedida gentilmente pelo autor para que a gente pudesse então fazer essa edição. Hoje nós temos a honra de receber aqui do PSDB, a convite do nosso Instituto Teotônio Vilela, dirigido pelo nosso Silas, o deputado federal Fernando Gabeira. Com prazer e satisfação que o recebemos. Fernando Gabeira foi o nosso candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, um comportamento e com uma campanha acima de qualquer comentário pelo êxito, pelo sucesso eleitoral e pelo respeito que produziu nas urnas. Fernando Gabeira também é um político de longa militância, de muita coerência e de muito valor. Agradecer aqui a presença de vocês todos e passar a palavra para o Silas, que vai fazer a abertura formal do evento. O Instituto Teotônio Vilela está abrindo uma série de discussões sobre a questão da política de uma forma maior. E nós pensamos fazer hoje, por isso convidamos o deputado Fernando Gabeira, a discussão sobre esses novos meios de comunicação e o impacto na política. Como no Irã, nós vimos, estamos vendo em outros países, que hoje determinados meios de comunicação através da internet têm trazido um impacto na questão da política. A política, acredito eu, terá que mudar também pela questão dos meios de comunicação. O deputado Fernando Gabeira, nós saímos de uma campanha aonde a internet foi um instrumento poderoso na campanha do deputado, e por isso nós convidamos hoje o Fernando Gabeira aqui para conversar a gente sobre essa questão. Eu só queria avisar que dia 8 agora em Cabo Frio nós vamos iniciar também um curso de formação da militância naquela região dos lagos. Agora eu passo então a palavra ao nosso convidado, Fernando Gabeira. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a introdução do Luiz Paulo, que foi um belo companheiro de campanha, a introdução do Silas, e dizer que a campanha de 2008 não teria existido sem a combatividade, sem a dedicação e sem a presença do PSDB. Portanto, não foi a minha campanha, foi, na verdade, a nossa campanha, na qual o Luiz Paulo teve um papel excepcional. Ele me conduziu pela mão aí por lugares que eu sequer tinha entrado ainda. Então, ele foi um dos grandes condutores dessa campanha. O Silas está presente aqui também, teve um excelente papel na formulação da nossa política de educação. Então, nós estamos tocando outras pessoas aqui que também tiveram um papel importante na saúde e em todos os outros campos. O tema que me foi proposto aqui é um tema que eu não vou abordá-lo de uma maneira técnica, porque eu não sou propriamente um técnico nesses meios de comunicação. Eu sou do ramo, mas não sou um técnico. Eu não posso ensinar a ninguém a colocar um blog lá, ensinar a ninguém a administrar o seu Twitter, porque eu acho que esse não é o tema aqui. O principal é a gente falar dos meios, do que eles colocam à nossa disposição e estimular cada um de vocês
a utilizá-los também, né? Quando eu lancei o primeiro site em 1994, era realmente uma coisa muito nova. Um jornal francês, o Le Monde, publicou a primeira página que, pela primeira vez, aparecia o site de um político, né, nessa área do mundo, e que nós estávamos exatamente iniciando o primeiro mandato interativo que se tinha notícia. Na verdade, a ideia naquele momento era realmente de fazer um mandato interativo. O que nós queríamos da internet ali, naquela hora, com o pouco que nós conhecíamos, era um sistema que permitisse que nós falássemos e as pessoas respondessem, criticassem e participassem do processo. Até hoje, a interação é um elemento fundamental. Hoje eu vi, por exemplo, que há um site fazendo sucesso nos Estados Unidos, que eles colocam algumas roupas e propõem que as pessoas desenhem em cima delas, façam colagem e colocam de novo lá. Quer dizer, é a interatividade funcionando. Então, esse aspecto é um aspecto importantíssimo pelo que ele tem de democrático. Pela primeira vez, né, o indivíduo passa a ter acesso online, né, ao material que ele está recebendo e passa a contestar, aprovar ou sugerir novos caminhos. Mas essa visão que nós tínhamos em 94, ela foi também progressivamente sendo alterada. As possibilidades da internet eram muito superiores àquilo que a gente via naquele momento. Então surgiram as comunidades, né? As comunidades como Orkut, Facebook, as comunidades nas quais as pessoas se comunicavam mais entre si. E essas comunidades passaram a ser, não só para os políticos, mas passaram a ser também para as empresas o centro de referência. Na época, havia uma teoria, até hoje discutida, quem se der ao luxo de ver a Folha de São Paulo, então uma reportagem de 2 páginas, na qual os principais teóricos e funcionários graduados do Google e das grandes empresas, o Microsoft, as grandes empresas de informática, se dedicam a pesquisar por que um tema, num determinado momento, alcança uma multidão. Por que um tema na internet consegue se propagar com tanta facilidade? Então hoje, o principal alvo de uma política via internet não é apenas suscitar a interatividade. O principal alvo de uma política via internet é suscitar o movimento dessas comunidades e a produção dessas comunidades das suas próprias políticas. Né? Então isso é um fator fundamental. Por quê? Porque essas comunidades não são pura e simplesmente comunidades de comunicação. Elas se transformam muito facilmente em comunidades de ação. Então é muito fácil uma comunidade desse tipo se transformar rapidamente numa comunidade de voluntários, atuando, combinando, articulando e indo à realidade para realizar as suas atividades.